Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao podcast GPS Empresarial. Aqui a gente ensina técnicas simples que podem ser usadas de uma forma prática para melhorar o seu negócio. Meu nome é Rodrigo Leocádio. Meu nome é Jane Florenzano e hoje a gente vai abordar o capítulo 5 desse livro, O Motor da Liderança. Então, Rodrigo, o que esse capítulo aborda? Esse capítulo ele fala basicamente de um dos pilares do que ele propõe, né, como motor da liderança, que é a ideias. Então, nesse capítulo ele está abordando alguns tipos de ideias que devem ser implementadas aí no seu negócio. E aí, nesse início, né, nessa introdução desse capítulo, ele cita 3 tipos de ideias, né? Ele classifica as ideias em 3 tipos. Que tipos são esses? Sim, a primeira ideia que ele aborda seria aquele estilo de ideia, a ideia do negócio, a ideia central do negócio. Que muitas empresas e às vezes negócios, né, passam anos ali sem saber a ideia central do negócio. O propósito. Como se estivesse mais ligado com o propósito. Então a gente vai aprofundar um pouquinho mais na frente. E as outras ideias, os outros 2 tipos de ideias que ele coloca, seriam as ideias para a condução do negócio propriamente dito. Então, são ideias que ele chama de ideias quânticas, que seriam ideias grandes ideias, que transformam a empresa, e aquelas ideias mais simples do dia a dia, que ele chama de ideias incrementais. Explica mais claramente aí o que é a ideia central do negócio. Então, a ideia central do negócio, como ele propõe, e é algo extremamente importante para a vida das empresas, que não são assim, não se levam muito a sério isso em muitos casos, que é aquela ideia ligada ao propósito da empresa, ligada à visão da empresa. Então, e como eu já comentei aqui, a maioria das empresas não tem essa ideia clara da ideia do negócio, né? A visão clara da ideia do negócio. Então, para a gente pegar um exemplo aqui, a história da Nike, ele cita a história da Nike. Em 1964, o Phil Knight, ele teve a ideia, olha, vou montar uma empresa e vou colocar o nome da deusa grega da vitória, que é a Nike. Né? Talvez aí muita gente não saiba aí que a Nike significa a deusa grega da vitória. E a ideia central de quando ele montou a empresa dele era o seguinte, fazer os seus clientes se tornarem vencedores ou se sentirem como vencedores. Então, uma vez que a empresa tinha essa ideia central, todos os outros conceitos, ou tudo que foi montado, tudo que foi criado, ele tinha uma certa orientação, um certo objetivo. Então, quando ele coloca a ideia central de um negócio, basicamente está ligado com isso, né? Então, pegando também o exemplo da nossa empresa, da Gráfica, né, que a gente montou há 20 anos atrás, a ideia central de quando a gente criou a empresa era o seguinte, olha, a gente vai ter o melhor atendimento com o melhor produto e a qualidade do mercado. Por quê? Na época, né, eu trabalhava lá e eu atendia várias empresas e via que os clientes eles eram mal atendidos. E a gente era muito bem treinado em dar bom atendimento aos clientes. Então, isso era uma coisa muito forte. E eu disse, olha, então se a gente fizer esse trabalho de atender bem o cliente e, além de tudo, ainda ter uma qualidade de relacionamento com o cliente, isso vai fazer diferença. Então, a ideia central de quando a gente começou a montar um negócio era essa, era qualidade e atendimento, sendo levado assim, muito a sério. Mais um exemplo também falando de ideia central, né? Porque isso ajuda a gente a ilustrar aí para cada um para o seu negócio. A ideia central do McDonald's lá atrás, quando ele surgiu, era a ideia central de produção seriada de lanches. Então, ou seja, não existia isso, tudo era muito demorado e ele teve essa ideia, cara, a gente vai fazer um negócio que a gente vai fazer isso muito rápido. E ideias centrais também, elas não servem somente para, vamos dizer assim, empresas, né? São para outras situações, vamos falar assim, né? Então, a ideia central de uma igreja, a nossa ideia central é um crescimento, a ideia central é multiplicação de células, de núcleos. Então, quando você tem essa ideia central muito clara, e na época também, John Kennedy, ele também cita isso no livro, ele lançou a ideia de colocar o homem na Lua. Então, foi uma ideia central. E em cima dessa ideia central, foi movimentada uma série de pessoas, e isso meio que motiva as pessoas a estarem dando o seu melhor e empenhando para que aquilo aconteça. Então, a importância do seu negócio ter essa característica de uma ideia central, ela é extremamente importante. Você tem que dedicar um tempo a criar isso. E essa ideia central está meio ligada ali com o propósito. Com a missão da empresa. Exatamente, ela passa ali pela missão. Então, quando você costura todos esses parâmetros de uma forma bem interessante, você cria ali como se fosse uma força invisível
que ajuda na condução ali dos negócios. E falando dos outros dois tipos de ideias, né, quânticas e incrementais, elas sustentam a ideia principal, que é a ideia do negócio. Explica um pouco, através de exemplos, o que seria a ideia quântica e a ideia incremental. Então, o conceito de quântica eu achei bem legal, porque quem lembra aí da química, né, a gente tem ali o núcleo e os elétrons, eles orbitam em volta do núcleo. E eles têm órbitas, então eu tenho essa órbita, tem uma órbita um pouco maior. E a ideia quântica, no sentido que ele quis dizer, é o seguinte, olha, você precisa de colocar muita energia, são ideias que dão saltos, grandes saltos, né? Então, vamos supor, para sair de uma órbita, o elétron, e pular para outra órbita, ele precisa ali de 100 unidades de energia. Se você colocar 99, ele não pula, ele continua na mesma órbita. Então, você tem que colocar a quantidade exata. Por isso que tem esse lance que chama-se quântico, né? Eu tenho que acertar a quantidade. Isso traz grandes saltos. Então, a ideia que ele colocou de ideias quânticas são aquelas espécie de grande ideia macro. A gente vai dar alguns exemplos aqui para ilustrar melhor, mas assim, aquela grande ideia, já falando do negócio, né? Então, por exemplo, na nossa empresa, a gente trabalhava com gráfica e tivemos uma grande ideia de trabalhar com convite de formatura, que é um nicho específico, né? E essa ideia ela foi tão boa que ela hoje representa 40% do negócio. Então, foi uma ideia que realmente ela foi revolucionária. E ela gera são ideias mais revolucionárias, né? Então, são ideias que podem até mudar a forma de consumo, a forma de ofertar o produto, de comprar o produto. Então, são ideias mais revolucionárias. Sim, e aí a gente ajusta isso para a nossa realidade, né? Porque às vezes uma ideia revolucionária para uma grande empresa, a gente não pode colocar que aquilo é uma coisa muito distante. Então, ideias que trazem mudanças significativas na empresa, mesmo que sejam simples do ponto de vista talvez de comparativo com uma outra empresa, você pode considerar ela como uma ideia quântica. Isso também é só uma classificação, né? É só para te ajudar a entender, mas não necessariamente ao pé da letra. E esse tipo de ideia, essas ideias maiores, então vamos falar assim, né? Capaz de trazer maiores saltos, uma evolução maior, elas têm a característica de fazer... Elas têm a característica elas trazem um senso de mudança, né? E ele envolve todas as pessoas num senso comum. Então, vamos supor assim, olha, cara, vamos abrir uma unidade no lugar tal que está bombando aquele lugar. Então, essa ideia, ela é grande e ela traz ali um certo envolvimento das pessoas para poder movimentar essa ideia e fazer ela colocar em prática, né? E outra coisa interessante também, quando a gente fala das características dessa ideia, ela por ser uma ideia macro, ela não consegue, por si só, trazer todas as respostas. Elas não são suficientes para fazer as coisas acontecerem, né? E é por isso que elas precisam das ideias incrementais. Então, a gente entende o seguinte, olha, a grande ideia, eu tenho uma grande ideia, e eu tenho que ter pequenas ideias para poder realmente construir e sustentar essa grande ideia. Então, é isso que ele chama de ideias quânticas e ideias incrementais. Então, as ideias incrementais, elas configuram como se fossem pequenas ideias que vão sustentar ali a ideia quântica e estão mais próximas da realização ali da nossa rotina. São ideias que estão mais próximas da execução mesmo. Sim, e elas são ideias que proporcionam a melhoria contínua, é o dia a dia, né? Então, o dia a dia. A questão é que no nosso dia a dia de muitas empresas, as pessoas não pensam, não colocam a ideia como algo importante de ser fomentado ou disseminado. Às vezes isso acaba tendo, mas não com um foco específico para isso. Mas no contexto aqui do livro, ele coloca que as ideias incrementais, elas proporcionam uma melhoria contínua quando você tem várias delas. Uhum. Você tem várias ideias pequenas, você vai promovendo a melhoria do negócio como um todo. Ela proporciona ali a evolução das áreas, né? Que é assim, ganho de produtividade, você está correndo atrás de economia. Então, alguém tem ideia para poder fazer aumento de vendas, aumento de leads, né? De contatos de clientes. Elas, em linhas gerais, resolvem ali, problemas pontuais ou problemas menores, problemas localizados, né? E ela destrincha um caminho prático para você realmente implementar as grandes ideias. Então, você tem uma grande ideia e aí você tem várias pequenas ideias que vão juntas formar essa ideia macro aí.
né? E elas funcionam, como a gente já falou aqui, como uma ponte, né? Você tem uma ponte, que é a ideia, a grande ideia, e as ideias pequenas são as ideias incrementais para poder fazer o negócio funcionar. Então, assim, na rotina, né, do dia a dia, muitas ideias elas não partem só da direção da empresa, da supervisão, da gerência, né? É um papel de todos, inclusive aqueles que estão na ponta, né? Os funcionários ali da produção, da operação. Eles têm muitas ideias incrementais, que são ideias menores, mais fáceis de executar e que muitas vezes não são ouvidas, né? E às vezes as que dão mais resultado e de um resultado mais rápido. Então é importante, né, ouvir as pessoas, fomentar que elas sugiram ideias e também colocar essas ideias para rodar. Sim, e essa questão, muitos empresários, muitas empresas pensam que gerar ideias é algo que tem que ser somente da alta direção, da diretoria, da gerência, né? E no fato, quando você realmente fomenta isso dentro da empresa, em todos os níveis, você tem grandes surpresas, né? Porque tem um caso que usam aí como exemplo, né? Numa linha de produção tinha problema. Então, eu não lembro exatamente se era caixinha se era pasta de dente, mas só para a gente exemplificar. Tinha problema de ir trabalhos, de encomendas, produtos sem... Tá vazio. Então fizeram todo um esquema de levantamento de processo, de engenharia, para poder fazer com que isso acabasse. E um belo dia, estavam lá na linha de produção, o cara da linha de produção na esteira colocou um ventilador. Então o fato do ventilador soprar a caixinha vazia, ela caía. Então na linha de produção desse cara não ia produto com caixa vazia. Então olha só, uma ideia, isso é que a gente traz o que é ideia. Mas de modo geral, os empresários, as empresas, né, os empresários, eles não têm essa cultura de ouvir as pessoas da ponta. E eles sempre colocam aquilo de forma unidirecional, como se eles que tivessem ter as ideias. Mas a partir do momento que todos têm as ideias, que geram ideias, isso pode acontecer num nível diferente, porque quem está lá na ponta, de repente tem uma solução melhor do que aquela que você que não está nem trabalhando na área tem. Mas a partir do momento que você não tem essa cultura de fomentar essas ideias, elas acabam não vindo. Ou então até o contrário, né? A gente já viu isso em muitas empresas. As pessoas que estão lá na ponta, eles até tentam dar as ideias. Então ele fala com o supervisor não escuta ele, e aí chega um ponto... Não dá atenção, e chega um ponto ele para de tentar dar aquelas ideias. Então são aquilo que ele poderia contribuir com o negócio mesmo, né? Dando um exemplo, assim, exemplificando essa questão de ideia quântica e de ideia incremental, teve uma empresa de instalação, esse é um exemplo que ele deu aqui no livro, né? A ideia quântica dela seria aumentar a lucratividade e a taxa de utilização dos seus veículos de instalação. Então, é como se fosse uma empresa de instalação de TV a cabo ou de serviço de internet externa, né? E aí, essa foi a grande ideia quântica. Olha, vamos aumentar a lucratividade e a taxa de utilização da frota. Então, essa grande ideia, ela não, por si só, ela não acontece. Então, para transformar isso em realidade, o que eles fizeram? Chamaram toda a equipe de instaladores, né? Envolveram todo mundo. E dentro disso, começou a pedir aos motoristas ideias, gente, o que a gente pode fazer? Então, dentro disso, começaram a vir as ideias incrementais. Olha, e se a gente não voltasse com o caminhão e fosse com o caminhão para casa, ao invés de trazer aqui, a gente perde tempo vindo, perde tempo indo e tal. E aí surgiu um outro problema, tá, mas como que a gente pega os chamados? Aí outra pessoa teve outra ideia. Não, mas aqui, e se a gente então conseguisse receber os chamados pelo telefone? Então, com isso, né, foi acontecendo várias ideias incrementais e elas todas juntas, elas fizeram com que o aumento da lucratividade ela fosse possível. Então, o que aconteceu? As pessoas, os motoristas tinham que... O primeiro atendimento, o primeiro chamado, eles pegavam por volta de 9h15 da manhã. Com o carro em casa, eles já pegavam o primeiro chamado a partir de 8 horas, 8h15, e recebia os pedidos, né, pelo telefone. E aí o que aconteceu? Todo dia de manhã passaram a ganhar 1 hora de trabalho. Então, ou seja, eles começaram a aproveitar mais a taxa de utilização dos caminhões ali da frota. E também à noite, porque à noite a pessoa tinha que sair, vamos supor que fechava 5 horas, né, terminava o expediente 5 horas. 4 horas ele já tinha que sair para poder dar tempo de chegar e devolver o caminhão. Então ele perdia 1 hora na manhã, 1 hora na tarde. E aí, com isso, o que aconteceu? Com esse misto aí de grande ideia e pequenas ideias sendo fomentadas, eles conseguiram aumentar por motorista 2 horas de trabalho por dia. Então, vezes X motoristas,
olha o ganho que teve. Então isso aqui dá para exemplificar, né, o poder da grande ideia e você pegar essa grande ideia e dividir ela em blocos menores ali para poder realmente realizar essas ideias. Beleza. E como que a gente pode, né, traduzir aí uma ideia quântica num contexto para dividir ela em todas as áreas de um negócio? Essa tradução de uma grande ideia para as áreas é algo muito importante. Só para a gente dar um exemplo aqui, que é o seguinte, olha, vamos ter uma ideia, vamos fazer da satisfação do cliente a nossa prioridade. Vamos supor que essa seja a grande ideia, fazer da satisfação do cliente a nossa prioridade. Então, isso é algo muito grande, muito distante, talvez de todas as áreas. Ali para o pessoal que está no atendimento em si, atendendo face a face com o cliente, talvez isso seja fácil, ele consiga entender isso bem. Mas uma pessoa que está na linha de produção lá embaixo, uma pessoa que está na expedição, isso é um pouco genérico, é um pouco vago. Então você ter a habilidade de pegar esse grande conceito e traduzir ele em coisas mais legíveis, mais entendíveis para cada das áreas, ela é muito importante. Então, dando um exemplo aqui, né? Fazer a satisfação do cliente a nossa prioridade. Então, quando você tá ali fazendo a reunião com a equipe, você vai estar falando, olha, nós vamos falar de qualidade, porque a satisfação do cliente está ligada com qualidade. Então, olha, gente, nossos produtos têm que ter qualidade. Então, em algum momento, você tem que entrar com essa questão de qualidade muito forte. A quantidade de reclamações, a gente precisa de estar atento às quantidades de reclamações, porque a quantidade de reclamações ela afeta diretamente a satisfação dos nossos clientes. A pontualidade na entrega também é algo que você precisa, entendeu? Você pegou uma grande ideia, que é fazer a satisfação do cliente a nossa prioridade, e você foi lá na expedição e disse o seguinte, olha, cara, a gente tem que trabalhar a pontualidade das entregas. O pessoal do atendimento, cara, a gente tem que monitorar agora a quantidade de reclamações. Então você pega isso e destrincha isso em várias ações menores que as pessoas nas áreas entendam melhor isso daí, né? Então a gente concretizando essa ideia, olha que interessante assim, para a gente fazendo esse paralelo aqui. Fazer a satisfação do cliente é a nossa prioridade. Então quando a gente vai para o setor de atendimento, por exemplo, vamos pegar atendimento, produção e expedição. A gente vai no setor de atendimento, olha, a gente vai colocar agora parâmetros de atendimento telefônico, então perda de ligações, ou então tempo de espera nas ligações, ou então o telefone tem que ser atendido rápido, ou então o WhatsApp, às vezes você manda uma mensagem, a pessoa não responde só 1 hora, 2 horas depois. Então você passa a olhar para isso como algo prioritário, você coloca isso na linha de atenção do atendimento. Por exemplo, reduzir o tempo de espera. Olha, os clientes demoram muito para ser atendidos, então a gente tem que reduzir o tempo de espera. Reduzir o tempo de resposta de orçamento, por exemplo. Se você recebe um orçamento por e-mail ou algum tipo de orçamento de algum meio, né? Avaliação do atendimento, entendeu? Então a gente pegou fazer a satisfação do cliente a nossa prioridade e lá na equipe de atendimento a gente explodiu isso em várias ações, em várias coisas que passarão a ser olhadas, que essas coisas olhadas elas contribuirão para essa satisfação do cliente. Então, outra, também traduzindo em prática para o setor de produção, por exemplo. A gente vai passar a olhar agora a qualidade dos produtos que estão sendo feitos, aumentar isso, né? Porque normalmente você está trabalhando, você preocupa com a qualidade, mas você vai aumentar o filtro nisso daí, você vai aumentar o grau de atenção, você vai passar a olhar número de perdas, por exemplo, produtos fabricados com defeito, o tempo que atenda à necessidade do cliente, porque isso também, a gente está falando da satisfação do cliente. Às vezes o cliente precisa, olha, eu preciso dessa encomenda ou desse trabalho ou de X peças até tal dia. E se você não consegue atender isso, você não está, de uma certa maneira, focando também na qualidade do atendimento, que é fazer a prioridade ser a satisfação do cliente. Poxa, eu não estou atendendo ele. Lá na produção também, as embalagens elas estão sendo adequadas, então eu vou aumentar a lupa e eu vou criar processos para melhorar o processo de embalagem, porque isso vai refletir na satisfação do cliente. E também traduzindo em prática, por exemplo, na expedição para o setor de entrega, né? Porque a gente fez aqui 3 setores só para simplificar a ideia. Entregar os produtos sem danos e sem avarias. Também, então, a gente vai passar por a lupa nisso. A gente vai garantir o prazo acordado com o cliente. Olha, se a gente está dizendo lá que vai entregar até segunda-feira, meio-dia, então que essas entregas aconteçam até segunda-feira, meio-dia. Né? A cortesia do entregador. Então, olha como que a gente pegou a ideia, que seria fazer a satisfação do cliente a nossa prioridade, e você pega essa ideia e explode ela para as áreas de atendimento, para a área de produção, para a área financeira, para todas as áreas. Aqui eu dei 3 só para exemplificar, né? Mas isso é muito importante, porque senão fica aquela grande coisa
que você quer que aconteça, mas na verdade você não consegue criar um mecanismo que realmente consiga colocar essa ideia e ela seja aplicada na prática mesmo em todas as áreas. Depois que ele exemplifica, né, os tipos de ideias, ele fala um pouco sobre o cuidado que a gente precisa ter quando a gente investe numa ideia baseada num pressuposto. Nem sempre aquilo que você pensa, né, que o cliente precisa, que o cliente necessita, às vezes é o correto. Então, a gente pode mover ali muitas ações, envolver a empresa numa ideia que não está no caminho correto. Como que ele aborda isso? Interessante esse ponto de vista, porque a maioria dos empresários, muitas pessoas, a gente lida muito com isso, né? Então, no momento inicial ali que você está montando a empresa, de repente você não tem tanto pressuposto. Porque você faz pesquisa, você pesquisa seu concorrente, você passa a saber quanto que ele cobra, como que é o tipo de serviço, quais os serviços que ele entrega e tal. Mas quando o tempo vai passando, em linhas gerais, a gente mantém certos pressupostos, né? Poxa, o cliente importante meu é o tipo de cliente corporativo, mais empresa, não é cliente varejo. Então, ou o meu produto é o melhor produto que existe. Uhum. Ele resolve todos os... O excesso de confiança favorece os pressupostos. Favorece, né? Os pressupostos. Principalmente quando você, por exemplo, criou um produto e você, na sua cabeça, ele é um produto inovador, acontece de você meio que casar com aquele produto ali e você não abre mão, você não quer olhar para ele. Ou então, ao contrário, esse produto ele foi um produto muito bem desenhado para 10 anos atrás, para 5 anos atrás. E a gente continua com esse pressuposto de que esse produto, de que essa solução é a melhor solução. Então, ele alerta para os perigos de a gente olhar para pressupostos errados justamente por causa disso. Por quê? O pressuposto, uma vez que você está fomentando ideias, ele molda o comportamento das pessoas, né? Então imagina você ter a ideia para um produto que esse produto os clientes não têm mais. De repente vão vir várias ideias boas para incrementar esse produto, mas esse produto não vende, por exemplo, não é isso que o cliente quer. Então a gente precisa de tá atento a essa questão da gente supor as coisas, né? Então é sobre o produto, sobre até mesmo cliente, mercado, sobre concorrente. Meu concorrente ele não tem tanta coisa boa assim. Pô, será que não tem mesmo? Essa que é o ponto. E ouvir mais o cliente, né? Fazer realmente uma pesquisa recorrente, entender ali as dores do cliente, que são soluções para o cliente, para não tomar a iniciativa baseada só no achismo. Sim, e isso é o que precisa ser feito, né? A gente tem que setar essa intenção na mente para poder olhar para isso, né? Então, por exemplo, eu tenho vários pressupostos e aí você precisa de checar isso daí, essa teoria que você tem aí, porque um pressuposto, na verdade, ele acaba sendo uma teoria. Você consegue comprovar essa teoria? Qual o grau de comprovação você tem disso? Então, a ideia é você estar entendendo isso. Então, um exemplo bem legal que ele deu aqui em relação a esse tipo de comportamento foi a questão da Compaq. Então, assim, a Compaq lá pelos anos, se não me engano, 80, 90, ela era líder em computadores de ponta. Então, eu trabalhei na Xerox, a gente tinha o primeiro notebook na minha vida que eu recebi, era um notebook da Compaq, e realmente ele era um notebook diferenciado da média. Porque era tão bacana esse tipo de computador, né, a Compaq, que as Forças Armadas dos Estados Unidos, os notebooks das Forças Armadas dos Estados Unidos, usavam computadores Compaq. Então, era computador cheio de porta de entrada e saída, o computador podia cair. De alta performance. Alta performance e tal. Então, aqueles computadores usados para engenharia, AutoCAD, coisas de engenharia. Então, eram computadores muito bons. E aí, o que aconteceu? Realmente, ela cresceu com isso, né? E ela se posicionou de uma forma muito interessante nesse sentido. Então, e aí, com o tempo, o que aconteceu? Essa entrada de computadores no mercado, ela começou a ser muito grande, né? Porque a gente não tinha computador em lugar nenhum e, de repente, passou a ter computador em todos os lugares, Principalmente escritórios, né? A parte administrativa. Exatamente. E aí, o que acontece? Naquele momento, quando essa inundação de pedidos de computadores vieram, as pessoas não estavam, de modo geral, querendo computadores de engenharia para a NASA, né? Eles estavam querendo coisas mais baratas e mais simples, porque às vezes o cara vai estar assim, substituindo a máquina de escrever, porque antigamente o início era isso, né? Era máquina de escrever para documentos, em geral. Para documentos e tudo mais. Então, ou seja, não precisava de um computador tão top de linha. E aí, se a Compaq continuasse com esse pressuposto que os clientes querem computadores top de linha, ela estaria fazendo algo que estaria em contrapartida do mercado. É algo que funcionou no passado, que deu muito certo no passado, mas que no momento atual, esse não podia ser o foco principal, porque ele ia vender muito mais computadores simples
para o dia a dia, para encher os escritórios, do que vender computadores de engenharia, que é uma minoria, né? Então, com isso, o que aconteceu? A Compaq percebeu isso e ela mudou a orientação. Então, ou seja, daqueles computadores top barra pesada, eles começaram, olha, nossos computadores não vão ser mais grandes, então, em performance, em qualidade, mas também não vai ser ruim. Vai ser algo intermediário. Então, ele até chamou isso aí de olhar de fora para dentro ao invés de dentro para fora. E isso é muito importante porque a gente olhando de dentro para fora, imagina uma empresa que já está consolidada dizendo assim, nós somos os melhores, nós fazemos os melhores computadores, e de repente você vai falar assim, olha, nós não vamos fazer mais os melhores computadores. Internamente existe uma resistência. Um conflito de identidade. Conflito de identidade. Então, ou seja, se eu olhar de dentro para fora, todo mundo defende que a gente tem que continuar fazendo computador top. Mas se eu olhar de fora para dentro, que é o que os clientes querem, que os clientes estão pedindo, isso não é mais uma realidade. Então ele colocou, olha, a gente vai deixar de ter uma empresa orientada de dentro para fora e vamos fazer uma empresa orientada de fora para dentro. Vamos checar os nossos pressupostos, vamos validar os nossos pressupostos, vamos ver o que a gente quer e criar novos pressupostos, né? Porque em cima disso, as ideias elas vêm. E é isso, a resistência é uma coisa tão complexa que o CEO da empresa ele teve que ser desligado e colocado um outro CEO para realmente comprar essa nova ideia e fazer com que todas as pessoas fizessem atuassem para isso, né? E aí, olha a importância do pressuposto errado no seu negócio. Então, se o pressuposto antes era que os clientes querem computadores de qualidade, o que acontece? Todo time de engenharia, todo time de criatividade, de desenvolvimento, eles pensariam coisas para fazer o computador ser melhor. E aí eles estariam pensando em alta performance, em processadores mais rápidos, em computadores que não quebram, ideias para fazer com que o computador suporte temperaturas altas, suporte temperaturas baixas. E aí, olha como é que são as coisas. As ideias, elas seriam ideias muito boas, ideias muito eficientes, mas do ponto de vista da eficácia, seria ruim. Por quê? São ideias muito boas, mas os clientes continuam não comprando esse tipo de computador. Porque aí agora a pesquisa seria materiais mais baratos, fazer algo de plástico, uma cabine mais leve, né, que o processo produtivo fosse mais barato. Então é um foco totalmente diferente. Exatamente. Então quando você tem um pressuposto errado, você pode gerar uma centena de ideias erradas que vão conduzir aquele negócio seu a uma eficiência, vai ser boa as ideias, mas a eficácia, que é o resultado final, você não atinge. Então, a partir do momento que o pressuposto agora, olha, os clientes querem computadores mais baratos e não tão possantes. Então, ou seja, todas as ideias agora que são geradas, elas são ideias para baratear o custo, para fazer um computador mais leve, para fazer as ideias relacionadas à produtividade mais rápida em detrimento à qualidade do processo, materiais mais baratos, enfim. É isso que a ideia certa, o pressuposto certo, por isso que você precisa de ter muita certeza do pressuposto antes de começar a gerar ideias. Porque você pode estar gerando ideias para um caminho totalmente diferente ali, que não vai levar a um resultado, a uma eficácia do seu produto. Ok. E assim, para finalizar, né, ele trata a questão da ideia como uma fonte de energia para a equipe, né? O quanto as ideias podem energizar a equipe. Como que na prática isso funciona? Ideias, assim, elas energizam as pessoas quando elas são bem colocadas, né? Então, ele deu até o exemplo do Kennedy, falou assim, vamos colocar um homem na Lua. Então, quando ele disparou essa ideia, centenas né, diria até milhares, talvez, aí, de pessoas e de cientistas ao redor aí, de vários estados e países e até no mundo, despertaram aquilo para, cara, a gente tem que fazer isso. Então, quando uma ideia ela é boa, ela, de uma certa maneira, e a equipe compra aquela ideia, aquilo é um fator de energização, né? Ela fornece assim, um senso de meta, né? Carinho, e a gente fica entusiasmado. Cara, vamos abrir uma nova loja, agora a nossa meta é fazer computadores mais bons, mas que sejam mais baratos e que a gente vai explodir de vendas no mercado. Quando a pessoa entende ali que aquela ideia vai gerar um determinado resultado, um tipo de benefício, né? A gente gosta de falar que as pessoas se comprometem com aquilo que elas entendem. Então, a forma como a ideia é colocada, né, como ela é explicada, ela pode realmente ser uma centelha ali para explodir uma motivação. De um esquema de uma motivação. Então, quando a gente pega lá, voltando no exemplo que ele deu lá da Nike, né, fazer os nossos clientes se tornarem vencedores.
E lá na época eles criaram o slogan Just Do It, né? Apenas faça. Então, para quem está lendo aquilo, entende que, cara, apenas faça seus clientes se tornarem vencedores. Então, imagina, toda uma empresa ou todas as pessoas com esse sentimento, cara, vamos fazer os nossos clientes se tornarem vencedores. Qual a ideia que a gente pode ter para poder fazer os clientes se tornarem vencedores? O cara traz uma ideia e ele fica super energizado com aquela ideia. Então, quando você fomenta isso de uma forma bem intencional, você faz as pessoas ficarem energizadas, né? E outra, aquele que traz a ideia, ele se compromete em implementar aquela ideia. Isso que é super legal, porque o cara é aquilo como se fosse um filho dele, né? Então ele precisa de dar o máximo dele para poder conseguir fazer aquilo. Então, de um modo geral, as ideias, elas trazem esse senso de união, um senso de objetivo comum, de fazer as coisas acontecerem, de ver um resultado diferente quando isso é bem estimulado e é bem processado. Isso aí, por isso que a gente sugere, né, que vocês envolvam a equipe, né, na contribuição de ideias, escutem a equipe, façam a própria equipe sugerir e participar e colocar em prática, porque a gente sabe que quando a ideia surge da base, as coisas dão certo de forma mais rápida. Sim, porque nem sempre as boas ideias vêm da direção, vêm às vezes do cara lá na ponta, lá colocando um ventilador de forma simples numa esteira, resolver um problema que estava afetando cliente, fornecedor, um monte de coisa. Então, olha só, esse lance de fomentar ideias. Então, é importante a gente entender que a gente precisa de colocar de forma intencional essa necessidade de criar ideias, de fomentar isso dentro da empresa. É importante a gente entender que essas ideias elas têm que estar girando em torno do pressuposto certo, porque senão você vai gerar um tanto de ideias erradas, ideias certas, mas que não vão dar resultado porque ela está dentro de um contexto errado. Então, você buscar e confirmar esses pressupostos, você ter essa pesquisa é algo extremamente importante para você fazer. Outra coisa interessante também que ele coloca, né, essa forma de fomentar ideias dentro da empresa, ele chama até da verba do chocolate. Então, você, de repente, sair dentro da empresa, pegar algumas pessoas, sentar, bater um papo, o cara de uma produção, conversa. A gente teve esse exemplo lá na empresa, quando a gente começou a fomentar essas ideias. Então, tinha um produto que tinha uma fita lá que era muito cara. Num bate-papo com o próprio operador da máquina, ele deu uma ideia que a gente economizou. A máquina sempre dava um passo fixo, né? Ele bobinava a fita de forma fixa. E ele falou, não, por que a gente não faz ela sem passos menores? Então, a gente economizou ali 30%, 40%, 50% da fita que era muito cara. Então, uma pequena ideia que o próprio cara da área fez. Então, essa questão da verba do chocolate, ela é legal porque é isso, assim, né? Você senta com as pessoas e bate papo, porque nesses bate-papos, uma vez que você está com o seu radar ligado para aquilo, você pode captar coisas que são importantes e interessantes para realmente serem aplicadas e transformarem o seu negócio ali. Então é isso, né? A gente espera que vocês tenham absorvido aí esse assunto sobre ideias. Pensem a respeito da ideia principal do seu negócio, das ideias quânticas, do quanto as ideias incrementais podem ajudar também. E no próximo capítulo nós vamos falar de valores. Aguardamos vocês aqui. Um abraço, até o próximo capítulo.